Salve, salve, meus queridos e minhas queridas! Sejam bem-vindos ao nosso curso da segunda série do ensino médio, para o canal Prof. Henrique Física, e nós hoje estamos na nossa aula número 13 já, galera. Aqui a gente vai começar os nossos estudos sobre espelhos planos. A parte de espelho plano, você vai ver que não vai ter nenhuma fórmula associada para a gente desenvolver, assim, somente um caso lá final que vai ter uma estrutura de uma equação, mas o principal é a gente compreender como que funciona geometricamente a ideia da reflexão da luz, e aí para depois a gente pensar em estruturas que são curvas, beleza? Então a nossa ideia aqui, ela é bem tranquila e bem fácil de se trabalhar com a lógica dela. Mas obviamente que a gente vai ver que isso pode ganhar graus de complexidade na nossa análise, beleza? Então a gente vai começar com a ideia da reflexão da luz, certo? E a gente tem que lembrar que a reflexão da luz ela vai obedecer duas regras básicas. Sempre essas duas regras vão rolar na reflexão da luz. Primeiro, galera, é que sempre você vai ter um ângulo em que a luz incide e um ângulo que ela reflete, e esses ângulos precisam ser iguais. Então, por exemplo, se eu colocar aqui uma face plana e eu jogar um feixe de luz sobre essa face plana, é necessário, é obrigatório que, se esse cara é o meu raio incidente, certo? O raio que saia refletido por esta face gere o quê? Gere um ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Então eu vou ter aqui o raio refletido, certo? E se eu traçar aqui essa reta, que vai ser muito utilizada nos nossos estudos, conhecida como reta normal, nós vamos observar que sempre, o ângulo em que a luz incidiu nesta face será igual ao ângulo que ele terá de reflexão. Isso sempre, beleza? Então, o que acaba acontecendo com a luz quando ela reflete numa face plana? O fato dela refletir numa face plana vai fazer com que, se eu envie sobre essa face vários raios que são paralelos entre si, após eles baterem nessa face, eles continuarão sendo feixes paralelos entre si, certo? O que a gente vai chamar de reflexão regular. Você vai ter uma característica angulatória na primeira situação, eles são paralelos entre si e eles continuam sendo paralelos entre si após a reflexão. Então a gente vai chamar isso de reflexão regular, certo? Quando você tem a reflexão irregular, isso não quer dizer que você deixou de cumprir essa regrinha do ângulo de incidência ser igual ao ângulo de reflexão. Pessoal, a ideia, eu só vou tirar aqui os raios para a gente deixar mais limpa a imagem, é que vai ser mantida essa ideia. Então vamos lá, ó, deixa eu demonstrar para vocês com dois raios luminosos quaisquer. Eu faço a emissão de um raio luminoso que vai bater numa face que é irregular. Aí tu fala, pô, não tem como agora o ângulo de incidência ser igual ao ângulo de reflexão? Claro que tem. Tu vai traçar aqui uma reta normal. Lembre-se que essa reta normal aqui, ela sempre formará 90 graus com um eixo da estrutura principal que você está fazendo a incidência da luz, certo? Aqui é o meu raio incidente, certo? Haverá uma angulação aqui I, e essa angulação será replicada aqui do outro lado, R. E aí nós vamos ter, mesmo em uma face irregular, a ideia de que o ângulo de incidência será sempre igual ao ângulo de reflexão. Se eu fizer a emissão de um outro feixe luminoso, vou fazer ele aqui amarelinho, por exemplo, ó, faço aqui a emissão de outro feixe luminoso. Opa, aqui, beleza. Bateu nesse ponto aqui, ó. Eu vou ter que olhar nesse ponto aqui uma reta normal. E aí, eu faço o meu ângulo respeitando que o ângulo de incidência precisa ser igual ao ângulo de reflexão. Ou seja, essa regra é sempre válida. Então, nós vamos dizer que o ângulo I, e aí a gente pode chamar ele de I chapéu, vai ser igual ao ângulo de reflexão, R, que eu vou chamar de R chapéu. I chapéu, R chapéu, os nossos ângulos de incidência e ângulo de reflexão, certo? E aqui tem um outro detalhe que é importante. Pessoal, sempre que você pegar um raio luminoso incidente, um raio luminoso refletido e uma reta normal, você sempre, absolutamente sempre vai conseguir colocá-los em um único plano. Sempre vai conseguir colocá-los no plano. Então eu vou dizer o seguinte, que eles são classificados como coplanares. Raio incidente, raio refletido e reta normal
sempre, sempre, sempre serão considerados coplanares. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles sempre serão possíveis colocar em um único plano os três, beleza? E a partir dessas duas regrinhas que a gente tem aqui, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão e essas três retas sendo sempre coplanares, a gente vai trabalhar com toda a nossa ideia de espelho plano. E aqui a gente vai começar com a ideia da geração da imagem por um espelho plano, certo? Como é que vai funcionar a ideia da geração da imagem? Eu vou colocar um objeto aqui, ó, na frente de um espelho e eu vou tentar desenhar a imagem dele atrás desse espelho. Como é que vai ser essa imagem? Para eu fazer isso, eu teria que pegar e fazer várias emissões de feixes luminosos sobre esse espelho para cada um dos pontos desse objeto. Então, eu faço aqui uma emissão de feixe de luz, certo? Aqui eu posso fazer outra emissão de feixe de luz, eu vou fazer em outra cor só para facilitar a tua visualização, certo? E o que que a gente vai observar? Ó, dá para você saber onde vai aparecer a imagem desse objeto atrás desse espelho. Como que você faz isso? Ó, você faz o prolongamento desses feixes lá para trás do espelho. Então vai ficar algo assim, ó. Certo? É lógico que como eu estou fazendo aqui à mão, deixa eu até fazer de novo. Aqui, fechou. E aqui, ó, o outro feixe luminoso. Deixa eu só pegar a cor amarela. E fechou a nossa posição do objeto. Espera aí que eu tenho que corrigir isso. Vou fazer de novo. Aqui. Espera aí que esse feixe aqui, ó, o ângulo tem que ser igualzinho aqui. Certo? Fechou. Agora sim, com o mesmo ângulo. Fechou aqui, certo? E fechou aqui. Cara, se você fizer bem certinho o seu desenho, você vai perceber que se esse objeto está aqui numa posição que ele tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos de distância com relação a sua, ao seu espelho, você vai ver que esse objeto ele vai aparecer bem aqui atrás, nesse ponto, mantendo essa distância. Ou seja, esse será o ponto que vai representar a ponta desse objeto, beleza? Se eu precisar fazer o desenho dele por extenso, eu teria que pegar dois pontos e fazer essa análise. Então aqui, ó, eu faria uma emissão de um feixe de luz aqui, certo? Traço aqui, ó, uma reta normal. Tento respeitar aqui a ideia de que o ângulo de incidência será igual ao ângulo de reflexão. Já faço o prolongamento desse cara aqui para trás, certo? E aí eu teria que fazer outro feixe luminoso. O legal é que você pode fazer dois feixes quaisquer. Sempre vai dar certo a tua ideia se o teu desenho estiver ok, ó. Vou fazer outro para cá. Olha onde vem a reflexão dele. Tem que respeitar com bastante cuidado aqui essa ideia dos ângulos serem iguais, certo? E fechou? Fechou, ó. Onde que está a imagem então aqui construída? Ó, a imagem vai estar aqui atrás, ó, nos pontos de encontro dos nossos prolongamentos, certo? Aqui é a nossa imagem. Bom, só que, pessoal, não tem para que você fazer toda essa descrição. É simples você fazer. Geometricamente é muito simples, ó. Se esse objeto ele se encontra a uma distância x desse espelho, a imagem dele, ó, vai aparecer lá atrás do espelho nessa mesma distância x. Então não preciso ficar traçando todos esses feixes luminosos e fazendo os prolongamentos para conseguir fazer essa construção. Inclusive, galera, a gente vai ver o seguinte: nem tem para que a gente fazer isso tudo no nosso desenho, se a gente pode fazer isso aqui de uma forma bem mais fácil, ó. Bem mais fácil mesmo, ó. Vamos limpar aqui. Eu vou simplesmente observar aqui, ó.
Se aqui esse ponto tem uma certa distância x com relação ao espelho, lá do outro lado eu vou replicar essa distância x aqui e eu sei que aqui vai aparecer a ponta da seta, certo? E aí, galera, se essa base aqui tem uma distância x, esse cara aqui também vai ter uma distância x e lá do outro lado vai ter a base da seta. Pronto, construí a imagem desse cara sem necessariamente desenhar os feixes luminosos, de uma forma bem simples. Quando a gente fala dessa imagem, essa imagem ela vai ter aqui 4 características. Primeiro, pessoal, essa imagem ela é uma imagem que a gente chama de direita. Por que ela é uma imagem direita? Porque, cara, você vai perceber que se você parar na frente de um espelho plano, tu não te vê de cabeça para baixo. Aí tu fala, pá, professor, mas tem situação que tu vê de cabeça para baixo? Tem sim, eu vou mostrar para vocês lá numa aula futura. Então, essa imagem ela é direita, certo? Outra coisa, essa imagem aqui, ela é para trás do espelho. Então, ela é uma imagem virtual. Certo? E outra coisa sobre essa imagem, ela vai ter exatamente o mesmo tamanho do objeto. Mesmo tamanho, ou mesma dimensão. Ok? E aqui, galera, o que acontece? Existe uma outra característica sobre essa imagem, que quando eu coloco apenas uma reta, não dá para visualizar. Mas quando eu coloco, por exemplo, algo que é algo extenso na frente do espelho, eu consigo perceber isso. Ó. Por exemplo, eu vou marcar aqui um ponto A, vou marcar aqui um ponto B, vou marcar aqui um ponto C, um ponto D e um ponto E. Ou seja, eu tenho a minha letra F escrita na frente do espelho e eu estou marcando 5 pontos dessa letra. Ó, o ponto A, ele se encontra a uma distância de 2 quadradinhos do espelho. Então, eu vou fazer a imagem dele lá atrás a 2 quadradinhos, ó. Esse cara eu vou chamar de A', que seria a imagem do A lá atrás do espelho. O B se encontra 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então, eu vou replicar lá atrás 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então, aqui, ó, vai ficar o B. B', certo? Aí, o ponto C e D. O ponto C, ele tá 3 quadradinhos aqui, mas ele tá no meio aqui mais ou menos, né? Então, ele vai estar 3 quadradinhos aqui mais ou menos no meio. C', beleza? O ponto D, ele vai estar 5 quadradinhos também no meio aqui do quadradinho D', certo? E o ponto E, ele tá 5 quadradinhos, ele vai estar aqui, beleza? Então, E'. Beleza? Pessoal, agora eu construo a minha imagem. A minha imagem ó, tem uma conexão entre A e B. Tem uma conexão entre B e D. Tem uma conexão entre F e D, entre C e D, perdão, e tem uma conexão entre D e E. E você pode ver que agora essa letra F ela está escrita ao contrário, certo? Como que é o nome dessa imagem? Ela não é uma imagem invertida, cuidado. Invertida é quando ela aparecer de cabeça para baixo. Nós vamos dizer que há uma simetria nessa imagem. Essa imagem vai ser chamada de imagem anantiomorfa. Anantiomorfa. Certo? Então, pessoal, isso aqui você consegue perceber, tá? Por exemplo, quando você tem alguma coisa escrita na tua camiseta e tu tá na frente do espelho, aquela palavra, quando você olha pelo espelho, ela fica escrita ao contrário, beleza? Então, essa ideia é o que a gente vai chamar de anantiomorfismo da imagem, certo? Ela fica escrita ao contrário. Ela é um espelhamento que a gente costuma falar, beleza? Então, 4 características. Ela é direita, ela é virtual, ela tem o mesmo tamanho e ela é anantiomorfa, beleza? Então, não precisa ficar fazendo aquele traçado de luz sempre que você precisar fazer o desenho da imagem. É bem mais simples do que parece. É só você manter aqui, ó, os pontos com a mesma distância com relação ao eixo principal desse espelho, beleza? Na nossa sequência, a gente vai discutir um pouquinho sobre qual é o campo de visão que um espelho fornece. E aí, na hora de você fazer o campo de visão, você vai perceber que teria que usar o conceito de feixe de luz incidente tendo o mesmo ângulo que o feixe de luz refletido. Então, a gente vai descrever aqui o seguinte, ó. Eu vou de novo fazer desse jeito aqui, ó. Feixe de luz aqui incidente, bate no espelho e ele tem que refletir com um ângulo bem igualzinho. E aí, cara, tu tá
fazendo no braço. Então, ó, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos dá muito erro, certo? E aqui fechou, beleza? Agora, eu vou jogar algum outro feixe de luz na outra extremidade desse espelho, certo? E aí, eu vou traçar aqui o feixe refletido e beleza. Eu encontrei a região de campo de visão. O que é o campo de visão? É a região que você consegue ver se você usar o espelho como uma referência. Esse teu campo de visão aqui, ó, ele será dado da seguinte forma, ó. Ele vai ser toda essa região aqui, ó, que compreende esses dois feixes refletidos na extremidade do espelho, certo? Aí você olha para mim e fala: "Não, beleza, ok, professor, entendi. Mas, tá, eu num vestibular eu vou ter que fazer isso no braço?" Pois é, cara. Aí é que tá. A gente vai encontrar uma técnica um pouquinho melhor para desenhar esse campo de visão agora. Ó, qual que vai ser a nossa técnica? Cara, eu tô observando aqui, ó, que esse objeto, ele tá aqui a 5 quadradinhos do espelho. Então eu vou fazer o que seria a imagem desse objeto, certo? Então essa imagem, ela estaria aqui, ó. Aqui. A 5 quadradinhos desse espelho. E para eu fazer o feixe que vai te dar o campo de visão, é só você fazer um traçado bem simples aqui, galera. Ó, tu vai fazer um traçado que passa pela imagem e passa por uma das extremidades do espelho. Aqui o aplicativo está me ajudando um monte para fazer isso aqui bem retinho, certo? E você vai fazer um outro traçado aqui, ó, que passa pela outra extremidade do espelho. Beleza. Agora fica mais fácil de tu indicar o teu campo de visão. Ó, o campo de visão vai ser toda esta região aqui, ó. Isso quer dizer que qualquer coisa que esteja na frente desse espelho e que esteja nessa região, esse cara aqui, que é o nosso objeto, que é o cara que está observando as coisas, ele vai conseguir fazer a observação, certo? Então ele vai conseguir ver qualquer coisa que esteja aqui, desde, claro, eu estou falando olhar, não diretamente, olhando aqui diretamente, mas olhar usando o espelho como uma referência, certo? E aí, galera, eu coloquei aqui um exemplo bem simplesinho de uma cobrança de campo de visão. Você tem um objeto que está aqui, certo? E existem um ponto X, Y e Z. E eu quero saber quais desses pontos são visíveis para esse objeto dentro do campo de visão dele, usando o espelho que nós temos aqui como referência. Ó, vocês vão fazer o seguinte, ó. Para fazer a imagem, você vai fazer um pontilhado no eixo principal do espelho aqui, ó. Faz um pontilhado no eixo principal do espelho. Beleza. Agora, você vai fazer um outro pontilhado aqui, ó, que é um pontilhado que passa pelo objeto e passa pelo pontilhado que você fez do eixo principal do espelho, só que esse cara tem que estar formando 90 graus. Então, tu vai pegar um pontilhado no eixo principal do espelho e tu vai fazer outro que passa por esse pontilhado que você construiu, formando 90 graus. Sempre formando 90 graus, beleza? Você vai perceber que se aqui você tem 3 quadradinhos de distância ali até o ponto onde cruzou as linhas, aqui você vai ter também 3 quadradinhos. Beleza. Esse cara seria a imagem desse objeto diante desse espelho. E você vai usar esta imagem para definir o campo de visão dele. Ó, o campo de visão você vai fazer um tracejado a partir da imagem, passando por uma das extremidades do espelho. Certo? E o outro traçado passando pela outra extremidade do espelho, certo? Aqui. Fechou. Galera, agora você encontrou o teu campo de visão com relação a esse objeto que está na frente do espelho, ó. É toda essa região que está aqui, ó. Isso quer dizer que se eu te questionasse assim, quais dos pontos são visíveis para você quando você está diante desse espelho, pensando que você é aquele objeto ali, ó. Ele conseguiria ver o ponto X e ele conseguiria ver o ponto Z, certo? Ele não conseguiria ver o ponto X, ele veria o Y e o Z, certo? Então, galera, essa nossa ideia, ela é relativamente tranquila de se fazer. E veja que ela tem um detalhe interessante na tua análise. É muito comum o cara falar que às vezes um cara que está andando de moto, ele tem que tomar muito cuidado para não andar rente ao carro, muito pertinho do carro, na lateral esquerda ou na lateral direita do carro. Por quê? Porque ele corre o risco de ficar em ponto cego. Ó, se eu fizer aqui um espelho retrovisor de um carro e eu imaginar que a cabeça da pessoa ela fica um pouquinho do lado aqui, ó, esse espelho retrovisor ele vai te dar um campo de visão. Como é que tu traçaria esse campo de visão? Ó,
Tu faria um pontilhado passando pelo eixo principal do espelho. Um outro pontilhado aqui, ó, formando 90 graus com o pontilhado original. Replica essa distância que você tem aqui atrás, certo? E você faz um traçado da luz aqui, ó. Aqui, ó. Pelas duas extremidades. Veja que esse espelho retrovisor aqui, ó, ele está muito bem posicionado. Porque, por exemplo, se isso aqui é a estrutura do carro, ó, e a sua cabeça está aqui, você está conseguindo ver bem paralelo ao carro. Mas se esse espelho estiver levemente curvado, um cara que esteja de moto nessa região, nessa posição do espelho, ele é visto. Mas se esse espelho estiver um pouquinho deslocado, ele pode estar na região de ponto cego. Aí tu olha no retrovisor, não vê ninguém, dá sinal, muda de faixa, só que tu acaba batendo no moto. Por quê? Porque a moto estava naquele ponto cego, certo? Então, essa ideia aqui, pessoal, principalmente na questão de condução, de você dirigir, é bem importante. Esse espelho aqui, ó, se eu rotacionar ele, se eu mudar ele, fazer o eixo de rotação dele, eu vou mudar o campo de visão, certo? Então, fechando essa nossa análise, a ideia do campo de visão. Vocês vão ter alguns exercícios na pegada, pensando assim, quais são dos pontos que estão dentro do campo de visão? A gente vai fazer sempre a mesma coisa, encontrar uma imagem lá atrás e fazer dois traçados que a gente encontra esse campo de visão, beleza? Então, galera, fechando essa nossa situação. Depois, a gente vai ter o caso da translação do espelho. O que é a translação do espelho? É você pegar esse espelho aqui, ó, e você deslocá-lo para trás ou para frente. A pergunta é: o que vai acontecer com a imagem que você tinha, certo? Então, olha só, a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar a imagem deste objeto perante ao espelho na sua posição original. Então, ó, eu vou imaginar que essa distância aqui de 4 quadradinhos é uma distância x. Eu posso até colocar uma distância aqui, ó, 4, certo? 4 quadradinhos, beleza? Então, lá atrás, a imagem vai ter que estar na mesma distância 4, certo? Então, aqui estaria a imagem. E, consequentemente, eu posso dizer que distância entre objeto e imagem é quanto? É 8. 8 o quê? 8 quadradinhos do meu desenho aqui, beleza? Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou deslocar esse espelho aqui, ó, 3 quadradinhos. Isso vai fazer com que o objeto agora esteja a uma distância que era 4 mais os 3, que é o quanto eu desloquei esse meu espelho. O que vai acontecer é que a imagem desse cara aqui também vai ter que estar 3 mais 4, certo? E aqui vai estar a imagem desse objeto. Certo? Essa distância é a distância na primeira situação, certo? Qual que é a distância entre o objeto e a imagem na segunda situação? Bom, eu tenho 4 mais 3, 7. 4 mais 3, 7. E 7 com 7 vai fechar 14 essa distância. 14. Ó, agora observa aqui o seguinte. Esse 14 dava para você obter de uma forma bem direta. Por quê? Ó, o quanto que eu desloquei o espelho? O deslocamento do espelho, foi de 3 quadradinhos, certo? E o quanto que eu desloquei a imagem? Antes ela estava a 8 de distância do objeto, agora ela está a 14. E essa é um distanciamento de mais 6 unidades. Veja aqui, ó, se eu deslocar o espelho 3 unidades, a imagem será deslocada 6, ou seja, o deslocamento da imagem corresponde sempre o dobro do deslocamento do espelho. Por quê? Porque quando ele desloca aqui 3, aparece outro 3 aqui do outro lado. Então, a gente vai dizer o seguinte, que o deslocamento da imagem
corresponde a 2 vezes o deslocamento do espelho. Certo? E algumas questões até propõem o espelho estar se movendo com uma certa velocidade. Então, se a velocidade do espelho é x, isso quer dizer que a velocidade da imagem, pelo fato dela ter o dobro do deslocamento, será 2x, certo? Então, quando você translada o espelho, a imagem acaba se deslocando 2 vezes o quanto o espelho foi transladado, beleza? Pode ser aproximando, pode ser afastando, beleza? E lembrando que essas distâncias aqui são sempre distâncias com relação ao objeto que você tinha lá no início, beleza? Então, quando eu falei que a distância era 8, era a distância do objeto à imagem. Depois, quando eu falei era 14, era a distância entre o objeto e a imagem na segunda situação, beleza? Então, pessoal, fechando a nossa translação de espelhos. E aqui, galera, a gente vai falar da rotação de um espelho, certo? O que é a rotação do espelho? Você tem um espelho com uma certa angulação aqui e você rotaciona esse espelho. A gente vai calcular o que a gente vai chamar de desvio que a luz sofre. Ó, vamos fazer aqui então o seguinte, ó. Eu vou jogar um feixe de luz aqui. Opa, deu ruim aqui no meu tracejado. Vamos fazer de novo. Eu vou jogar aqui um feixe de luz. E este feixe de luz aqui, ele tem um certo ângulo com relação ao espelho, o que eu vou chamar de ângulo de incidência, certo? E esse ângulo tem que ser replicado lá do outro lado, o que eu irei chamar de ângulo de reflexão, certo? Agora, pessoal, eu vou propor para vocês que eu vou rotacionar esse espelho. Eu vou fixar ele aqui num ponto e vou executar uma rotação dele aqui numa certa angulação. Vamos lá fazer isso? Então, ó, tá aqui, tá feita a rotação desse espelho, certo? O que que eu fiz? Eu desloquei esse espelho um certo ângulo alfa aqui, ó. Beleza? O que que vai acontecer com a luz? Ó, agora a luz não vai mais bater nesse espelho que está aqui em cima, porque esse espelho foi deslocado. Então, o mesmo feixe de luz que a gente tinha antes, ele agora vai bater aqui, certo? E se você traçar uma reta normal, aqui, você terá que replicar o ângulo lá do outro lado, certo? Aqui, eu acho que está legal. Beleza? E o que que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer é que esse ângulo aqui, ó, ele não é o mesmo ângulo I de antes. Ele agora é quanto? É I mais o ângulo alfa, que é o quanto eu rotacionei. Só que o ângulo R, ele vai ser R mais alfa. Ou seja, se eu fizer uma rotação alfa no espelho, se eu fizer uma rotação alfa no espelho, essa rotação alfa aparece 2 vezes aqui, ó, por conta do ângulo de incidência ser igual ao ângulo de reflexão. Isso quer dizer o quê? Que se eu fosse fazer uma geometria aqui, ó, galera, aqui, ó, certo? Este ângulozinho aqui, ó, é o que eu vou chamar de ângulo de desvio. Ele vai corresponder a quanto, pessoal? Esse ângulo, que é o ângulo de desvio, ele vai corresponder ao quanto variou num dos lados, mais o que variou nos outros, no outro lado. Então, isso quer dizer que ele vai ser o quê? Esse desvio será igual a 2 alfa. O desvio que a luz sofre 2 vezes esse ângulo alfa, certo? Então, pessoal, da mesma forma que uma imagem, quando tu mexe o espelho uma distância x, a imagem anda 2x, quando você faz uma rotação do espelho, se você aumentar 30 graus, o desvio que tu vai ter vai ser o dobro de 30, que é 60.
e assim por diante, de uma forma bem simplesinha. Na hora de você desenhar, talvez a justificativa em si fique uma geometria às vezes um pouco feia de você visualizar, mas cara, de forma geral é você guardar. Transladou x, a imagem moveu 2x. Rotacionou alfa, o desvio vai ser 2 alfa. É isso, simplesinho, tá? Ok? E por último, galera, a gente vai ter a ideia de quando você tem uma associação de espelhos planos. Ou seja, você coloca um espelho aqui, tu coloca outro espelho aqui, e aí o que que tu faz? Bem na bissetriz aqui desse teu sistema, que seria na divisão central do teu ângulo alfa aqui, você vai lá e coloca um objeto. Você coloca um objeto. A pergunta será a seguinte: quantas imagens esse objeto irá produzir por conta desses espelhos estarem dessa forma? Bom, galera, essas imagens, você pode pensar assim, viu? Ó, teria uma imagem aqui fazendo um equidistante, aqui, ó, uma imagenzinha aqui, e teria outra imagem aqui fazendo outro equidistante. Teria aqui duas imagens. O grande problema é que vai ter feixe de luz que, por exemplo, vai bater no espelho, vai bater aqui, vai voltar para o olho desse cara e ele vai ver uma imagem em outro lugar. E a pergunta é, tá, beleza, ok. Então quer dizer que pode ser que tenha mais imagens nesse meu problema. Exatamente isso. A pergunta é, quantas imagens são? Para você deduzir isso, não é difícil, tá? Você vai pegar esta angulação alfa que está aqui, ó, essa angulação alfa que está aqui, e você vai replicar ela em toda a volta da circunferência. Eu fiz esse alfa aqui, ó, 45 graus, para ficar bem bonitinho o meu desenho aqui, ó. Alfa, alfa, opa. Deixa eu primeiro desenhar aqui os tracejados, vai ficar mais fácil. Aqui, alfa. Aqui, alfa. E vai lá de novo. Aqui, alfa. Aqui, alfa. Aqui, alfa. Aqui, alfa e alfa. Beleza? Então, o que que eu fiz? Eu peguei a minha angulação entre os dois espelhos e repliquei em toda a minha circunferência. A ideia é que, para cada fatia da pizza que eu coloquei aqui, ó, para cada fatia da pizza aqui, vai existir o quê? Uma imagem associada, bem na bissetriz dela. Então, aqui, ó, onde que a gente vai ter imagem? Aqui você vai ter uma imagem, aqui, 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 aqui e aqui. Ou seja, se você fosse contabilizar, teriam 7 imagens. Mas como que eu fiz essa conta? Como que eu executei isso? Eu posso transformar isso numa fórmula. É bem simples, ó. O número de imagens que eu tenho, eu peguei a minha circunferência e reparti ela em pedaços de alfa. E a circunferência inteira tem 360 graus. Então, eu vou pegar 360 graus, que é a volta inteira da circunferência, e vou repartir ela em pedaços alfa. Ou seja, vou dividir por alfa, certo? E em cada fatia da nossa pizza tem uma imagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Não, não são 8 imagens, porque um deles é o objeto. Então, eu vou pegar 360 dividido por alfa e eu tenho que descontar um, que é o nosso objeto. Pronto, fechou o nosso número de imagens. Certo? Então, se o cara falar assim, viu, dois espelhos estão a 60 graus entre si. Quantas imagens eles conseguem produzir? 360 dividido por 60 graus, menos 1. 360 dividido por 60 dá 6, 6 menos 1 vai dar 5, são 5 imagens, bem tranquilo de você fazer, tá? Às vezes ele pode falar assim, tá, tu colocou 3 objetos na frente de 2 espelhos que estão a 30 graus. Primeiro calcula o número de imagens que um objeto teria, e aí depois você multiplica por 3 para saber o total de imagens, beleza? Ok, agora galera, dessas imagens tem uma coisa que é importante você saber. Algumas dessas imagens são enantiomorfas e outras não. E não é difícil de você saber, beleza? Você vai fazer por vizinhanças. Olha só. Você vai ter aqui o objeto. Quem são os vizinhos desse objeto? Esse é o primeiro vizinho, é o primeiro cara que está do lado. E esse também é um primeiro vizinho, também é um cara que está logo ao lado dele, certo? Ao lado desses caras você vai ter o segundo vizinho. Aí aqui o segundo vizinho, ó. Daí do objeto para cá eu tenho que pular 2 casinhas, 2 vizinhos, certo?
Aqui tu vai ter o terceiro vizinho, aqui tu vai ter o terceiro vizinho, ó, daqui para cá 3 casinhas, daqui para cá 3 casinhas, e aí aqui tu vai ter um quarto vizinho, certo? Daqui para cá 4 casinhas eu tenho que pular, certo? E a ideia é bem simples. Quem são os caras que são enantiomorfos? São os caras que o número de reflexão é ímpar. E aí você vai ver que os caras ímpares, o 1, o 3, esse 3 aqui e esse 1 aqui, serão os enantiomorfos. Ou seja, o primeiro vizinho, os primeiros vizinhos e os terceiros vizinhos serão enantiomorfos. Enantiomorfo. Certo? E a pergunta é, mas por que esses caras são enantiomorfos? É porque esse primeiro, ele está querendo dizer para você quantas reflexões a luz teve que fazer para poder chegar até ali. Então, ó, tava aqui, sofreu uma reflexão, uma vez, ficou enantiomorfo, certo? O cara que tem 3 reflexões, ó, tava aqui, uma, duas, 3, ficou enantiomorfo, certo? Então, a nossa ideia é que esse enantiomorfismo está associado com a quantidade de vezes que a luz tem que refletir. Porque se você deixa a enantiomorfa toda vez que reflete, se você reflete uma, duas vezes, ele fica normal, entendeu? Então, esses caras que são os segundos vizinhos e os quartos vizinhos, eles não serão enantiomorfos, serão normais. Segundo e quartos vizinhos serão não enantiomorfos. Beleza? E, pessoal, o assunto da aula é esse. Veja que só tem uma formuleta mesmo, né? Que é aquela ideia de que o número de March seria 360 sobre alfa menos 1, certo? O restante é tudo geometria. O restante vocês vão ver que a cobrança nos exercícios, inclusive, é mais focada na questão de ângulos e você pegar e fazer uma geometria de ângulos ali. E aí, na semana que vem, a gente vai começar a trabalhar com espelhos esféricos, que a pegada vai ser um pouquinho mais aprofundada, certo? Galera, é isso aí. Agradeço a todos e vamos seguir para a nossa aula de exercícios, beleza?